No Especialista que Acontece, eu converso com a doutora Ana Paula Martins, médica ginecologista e obstetra, sobre o Outubro Rosa e a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde da mulher. Acho que o Outubro Rosa ele é uma oportunidade da mulher olhar para si mesma, sendo que na maioria das vezes ela se deixa de lado para cuidar das outras pessoas, de outras tarefas, de outras prioridades. Então é um momento do ano que serve como um lembrete mesmo. Eu importo, a minha vida importa, e eu tenho formas de me cuidar, formas de me prevenir, de descobrir cedo se tiver alguma coisa de errado acontecendo. Eu tenho meios de fazer isso, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, o Outubro Rosa é um convite mesmo para se olhar, para dar atenção à própria saúde e para prevenir, diagnosticar precocemente, agir enquanto há tempo de ter uma maior chance de sucesso e uma vida feliz e plena. Em relação aos exames preventivos, né, que as pessoas perguntam muito quando começar, quando tem a necessidade. Quando a gente fala de câncer de mama, a maioria de nós ginecologistas recomendamos a mamografia para as populações de risco habitual para câncer de mama a partir dos 40 anos, uma vez por ano. E uma coisa que eu preciso emendar aí é explicar o porquê a mamografia, porque eu recebo muitas pacientes resistentes à mamografia e que querem fazer só ultrassom ou que querem fazer a mamografia a cada 4, 5 anos porque estava tudo bem, porque não sente nada. E muitas vezes por medo da radiação, por muita fake news e charlatanismo que tem espalhado nas redes sociais, ou então por não enxergar uma necessidade, ter medo da dor e tudo mais. A mamografia é o primeiro exame de rastreamento. Ela tem a capacidade de detectar algumas alterações que não são vistas pelo ultrassom. Então, ela é essencial. A radiação dela é muito baixa, é equivalente à exposição que a gente tem no ar, no solo, no ambiente do dia a dia. É um exame seguro, é um exame que dói um pouco, mas é um exame rápido. Então, tem um papel muito importante. Algumas mulheres precisarão complementar a mamografia com outros métodos, com ultrassom, com ressonância ou com tomossíntese, que é como se fosse uma mamografia 3D, mas isso tem que ser avaliado em consulta, caso a caso. Mas eu tenho uma mensagem importante: não tenha medo da mamografia, faça ela na idade certa, porque ela consegue diagnosticar lesões pré-cancerígenas ou em estadio muito inicial. E quando a gente fala do Papa Nicolau, até o presente momento, né, até nos últimos anos, a gente só pensava em rastreamento de câncer de colo de útero com Papa Nicolau. Só que em outros países, e agora também vai mudar a recomendação no Brasil, a gente sabe que a pesquisa do DNA do vírus do HPV, do papiloma vírus humano, ela é melhor do que o Papa Nicolau para esse rastreamento. No particular, a gente já tem esse acesso, né, pelos convênios também, a maioria deles tem, e agora vai estar em processo de implementação no SUS a pesquisa desse vírus. Tem muita gente que assim que tem relação sexual, com 15, 16, 17 anos, já quer fazer esse exame, mas o vírus, ele tem um comportamento bem conhecido, bem estabelecido na maioria dos casos. Ele é um vírus silencioso, muitas vezes não dá sintoma, por isso que vem o rastreamento, né, para procurar antes dele causar algum sintoma, que normalmente significa já uma doença mais avançada. E a gente sabe que antes dos 25 anos, para a maioria da população, não tem um papel tão importante nesse diagnóstico. Então a recomendação é fazer esse exame do HPV a partir dos 25 anos. E aí o que vai ser feito, ou com qual frequência vai ser repetido esse exame, depende muito do resultado. Em alguns protocolos eles falam para associar a pesquisa do rastreamento com o Papa Nicolau no colo do útero, mas no protocolo que vai ser publicado, na implementação que vai ser feita no SUS e em algumas recomendações internacionais, o primeiro passo seria a pesquisa desse DNA HPV, porque mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero são causados por esse vírus. E aí os outros exames, né, que a gente gosta de chamar de exame de rotina, eles não são tão rotineiros assim, ele é muito individualizado de acordo com as queixas, com o perfil de paciente, com a vida dela no geral. Eu oriento vocês que procurem um profissional que saiba ouvir, que esteja atento a vocês, que saiba explicar, que não tenha pressa, que tenha paciência, que consiga se enxergar na situação que vocês estão vivendo, que não poupe de falar o que precisa ser dito, então que recomende as coisas que
que são certas, né, que certamente reduzem o risco, que melhoram a qualidade de vida. Muita dessa vergonha, desse tabu que a gente tem é quebrado quando você procura um profissional que ao longo da conversa, antes do exame físico, tenha tempo para te ouvir e que faça se sentir à vontade. Nós precisamos olhar para nós mesmos, e eu falo isso enquanto mulher também. É muito, muito cultural se anular e passar as outras coisas, que é esse ponto que eu sempre bato, que eu tô batendo desde, né, do começo desse vídeo. É comum que nós cuidemos dos outros e que priorizemos as coisas e que tentamos equilibrar os pratos, mas que nisso tudo a gente não se enxerga, a gente se anula e vai deixando tudo para depois. O processo de saúde, a saúde não é apenas a ausência de doença, né? Existe um conceito muito fundamentado de que é um conjunto do bem-estar físico, psíquico, social. Então, para evitar o adoecimento ou como forma de tratamento, a gente precisa olhar para o todo, para como está a vida em casa, para como está a vida no trabalho para quem trabalha, para quais são as preocupações que perturbam a cabeça, qual é a nossa responsabilidade também, a nossa culpa na forma como as coisas estão, no sentido de não se alimentar direito, não fazer exercício e enxergar, olhar para isso assim, com acolhimento para a sua realidade, mas com determinação para mudar aquilo que pode ser mudado. Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de encontrar alguém que saiba ouvir e que consiga quebrar esses tabus e essas vergonhas. E eu me coloco à disposição para quem precisar de mim, para a gente tentar procurar uma vida mais plena, né? A longevidade ela é uma realidade, aumentou muito a expectativa de vida no Brasil, né, no mundo no geral, mas a gente precisa fazer isso de um jeito que seja com qualidade, envelhecer com qualidade, envelhecer com uma vida plena. E esse é o meu principal objetivo enquanto médica que cuida de mulheres. Eu quero promover a saúde em outras mulheres de uma forma que ela seja olhada como um todo.